de 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 1 ao 7, nós vamos ver aqui algo muito interessante aqui, no que aconteceu aqui nesse capítulo. 2 Reis, no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. Amém? Todos vocês acharam? Podemos ler? Então a palavra de Deus nos fala esta noite. Certa mulher das mulheres dos discípulos, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe ser escravo. Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer? Diz-me o que tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não pouca. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vazias, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chegue-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui essa noite, e eu espero, meu Pai, que essa palavra que está escrita aqui essa noite, meu Pai, venha edificar nossas vidas, Senhor. Eu venho pedir ao Senhor que o Senhor venha usar a minha vida aqui para falar do teu amor, da tua palavra. Senhor, essa é a palavra que eu trouxe aqui, mas eu não posso falar ela sozinho, eu dependo do Senhor. Então me ajuda nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podeis assentar, irmão. Irmão, aqui nós lemos aqui um texto aqui, lá em 2 Reis, nesse capítulo 4, que eu acredito que você já deve ter escutado essa palavra através de outros pregadores, né? Através do rádio, através da televisão. É uma palavra que fala muito conosco, né? Mais em momento de desespero. Essa palavra que nós lemos aqui, ela conta uma história de uma viúva, né? Uma viúva tem uma história bem difícil, né? E essa viúva aqui, além dela ter uma história bem difícil, o que aconteceu com ela? O marido dela veio o quê? A falecer. A Bíblia nos conta que ele veio a falecer, e quando ele veio a falecer, ele, pelo que nós lemos aqui, ele estava muito endividado, né? Muito endividado. E essa dívida, irmão, não morreu com ele. Ela foi herdada para a sua esposa. A esposa dele herdou essa dívida, e quando ela herdou essa dívida, ela tinha que saldar. Naquela época, deixa eu dizer uma coisa a você, naquela época, na lei dos israelitas, os credores, eles tinham total direito, se caso o marido, no caso, morresse, a dívida passasse para a esposa, eles tinham o total direito de ir lá e apanhar os filhos como uma garantia. Foi como ela falou aqui para Eliseu. Entendeu? Era uma lei que eles tinham. Lá, naquela época, quem estava devendo tinha o que pagar. Não tinha outra forma, tinha o que pagar. Mas, olha só, havia também uma ressalva, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 1 ao 18, depois vocês podem ler em casa. Havia uma ressalva naquela época, se em momentos de fome, ou em outros momentos, assim, que fala assim, em momentos de fome ou em momentos de necessidade, essa dívida não era cobrada. Mas não era o caso daquela viúva. Aquela viúva estava bem enrolada mesmo, porque, conforme nós estamos falando em época, o que aconteceu? Ela não tinha
recursos para pagar. Naquela época, as mulheres, elas eram muito dependentes dos seus maridos, como algumas hoje são, né? O marido, ele é o provedor da casa, o marido é o que traz o sustento para a casa, não é isso? Então, ela dependia dele. E quando ele morreu, ela sabia que era a hora do credor chegar, para que o credor, né, viesse buscar os filhos dela como uma garantia e levar fora dela, fora da vida dela. Aí você imagina, né, o desespero que seria daquela mulher. Se ela já não tinha recurso para viver, levando os filhos, então, o credor, para ser escravo, ser vendido como escravo, as coisas iam ficar muito difíceis para ela. Não é assim? Mas o que acontece? Ela chegou até o profeta. Uma mulher chegou até o profeta e disse para ele: olha, eu preciso de uma solução. Eu não quero dinheiro, não. A Bíblia nos conta que jamais ela pediu alguma ajuda financeira ao profeta. Ela foi ali atrás de uma decisão, de uma opinião para a vida dela. E o profeta chega para ela, né, e tenta ajudar ela, pergunta a ela o que ela tem em casa. E ela responde: eu só tenho em casa, deixa eu pegar isso aqui como exemplo, uma botija de azeite. É o que eu tenho em casa, não tem mais nada, né? É uma botija de azeite. Aí o profeta começa a ter uma ideia, que nós vamos falar dentro de instante, a respeito de como ela poderia tirar um proveito de uma botija de azeite. E ela fala para que ele pegasse vasilhas com seus vizinhos, não poucas, mas muitas. Fala: você vai, pede emprestado vasilhas vazias ao seu vizinho, mas não peça poucas, peça o quê? Peça muitas vasilhas. E ela fez isso. Quando ela fez isso, aí que a história vai começar. Então vamos lá, no versículo 1, né, que nós lemos aqui do livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: certa das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que ele temia o Senhor. Bem, vamos lá. Ele era um homem que andava com quem? Com Eliseu, né? Andava com Eliseu, discípulo de Eliseu, e como foi chegada a hora, ele veio a falecer. Conforme eu expliquei aqui na introdução ele veio a falecer, e o falecimento dele trouxe um grande prejuízo em questão da vida financeira para essa mulher dentro de casa, né? Uma coisa que a Bíblia nos ensina, quem esteve aqui no domingo à noite e ouviu a pregação do pastor Paulo, e eu trago um pouco desse gancho, é que nós devemos ter muito cuidado em certas atitudes que nós tomamos dentro da nossa própria casa, inclusive quando nós moramos com outras pessoas, inclusive uma família. Você quer ver uma coisa? Você acha que um crente ele não faz bobagem, mesmo temendo o Senhor? Faz, irmão. O crente ele pode cair feio. E quando ele for se levantar, pode demorar muito. E isso pode trazer grandes danos, entendeu? Para a sua família. Então é necessário que um homem de Deus, além dele seguir a Deus, além de ter orientação do que se é falado na Bíblia, porque a Bíblia, ela é o quê? Ela é uma bússola na nossa vida que nos orienta a fazer as coisas o quê? Correta, através da palavra de Deus. Então essa mulher chegou para Eliseu e disse assim: o meu marido, que é teu servo, morreu. E ela ainda falou uma coisa, irmão, muito interessante. Ela chegou dizendo assim: tu sabes que ele temia o quê? Ao Senhor. Olha só, a mulher já foi logo no assunto aonde ela queria entrar. Quem é que teme ao Senhor aqui? Amém. Você teme ao Senhor? Glória a Deus. Então a mulher chegou para Eliseu nessas condições e disse isso para ele. E aí, como é que resolve isso? Até aí tudo bem. Mas presta atenção numa coisa que eu vou falar aqui, que vai chegar mais ou menos em alguns versículos abaixo. Quem era o servo? Era quem? Era o marido dela. Falou: meu marido, teu servo, dizendo para Eliseu: meu marido, teu servo, faleceu. Ela apresenta a Eliseu o homem da família, o cartão de visita dela, o homem que andou com Eliseu, o homem que aprendeu todas as coisas com Eliseu, e
com testemunho de vida, esse homem edificou a sua casa. É para isso que serve o aprendizado de Deus aqui na igreja. Você recebe aqui a palavra e você espalha a semente na sua casa. Então, como eu falei para vocês, o homem de Deus, ele faz bobagem, e às vezes bobagem feia. E às vezes o que acontece, nenhuma da bobagem que um homem de Deus faz, num tropeço, ele joga tudo para o alto. Ele deixa a família, ele deixa os filhos, ele deixa o seu lar, ele acha que fugindo do problema, assim como Jonas fugiu, ele vai resolver a situação, mas não, ele se engana, ele vai trazer mais problema para si mesmo. Mas nós hoje à noite aqui, nós não estamos falando, né, num assunto aonde o homem fugiu, pelo contrário, ele morreu. E essa mulher chega a Eliseu, dizendo assim no versículo 2, fala assim, ó, Eliseu lhe perguntou, falou assim no versículo 2, Eliseu lhe perguntou, o que hei de fazer? Olha só, olha o que Eliseu fala, pô, seu marido morreu, te deixou endividada, vai chegar um homem para apanhar os seus filhos, vai vender os seus filhos como escravo, e o que eu posso fazer por você? O que eu tenho a fazer por você? Você reparou aqui que Eliseu não dispensou a mulher, como muitos dispensam? Uma vez, eu cheguei perto de uma pessoa para resolver um problema, mas era um engenheiro, mas eu precisava de uma outra pessoa para me levar até um engenheiro. E quando eu cheguei nesse engenheiro, e ele me viu, essa pessoa que me levou até ele, sabe o que ele falou para a pessoa que me acompanhou? Falou dessa forma, ó, você não veio me trazer problema não, né? Falou assim mesmo. Irmão, eu falei, caramba, eu nem abri a boca. Ele falou dessa forma, você não vem me trazer problema não, porque eu estava junto com ele. Aí eu expliquei para ele o que eu queria, ele ficou maravilhado das minhas ideias, depois eu trouxe um outro engenheiro para falar com ele, e depois quando eu trouxe esse outro engenheiro que eu apresentei ele, o que aconteceu? Eu resolvi o meu problema e um maior ainda que ele tem. Você vê como é que são as coisas? Então, quando a gente leva um problema a uma pessoa, tá, a gente precisa encarar esse problema e resolver esse problema, não fugir dele. Eliseu não fugiu do problema da mulher. Pelo contrário, o que Eliseu fez? Eliseu sabia que esse homem era servo. É isso? Eliseu sabia que esse homem era servo dele, temia o Senhor. E ele ficou pensando, poxa, agora vocês vejam o que vai acontecer. Esse homem, ele temia o Senhor, ele andava comigo, e ele me ajudou tanto, ele ficou muitas vezes aqui comigo, e agora vem a mulher dele pedir uma ajuda, e eu não posso deixar essa mulher passar essa necessidade, é dever meu ajudar essa mulher a vencer essa dificuldade. É assim que a palavra de Deus nos ensina, é isso que nós devemos levar o quê? O fardo um do outro. Não é assim que ela nos ensina? E o que aconteceu? Ele deve ter imaginado um homem na igreja, um homem que talvez pregasse, um homem que aprendeu tudo que eu ensinei, e agora vem essa serva aqui, meu Deus, eu preciso arrumar uma solução. Eu preciso arrumar uma solução para ela, para que ela salde essa dívida e pague, porque não é justo, ela vai depender dos filhos. O marido já se foi, provavelmente deve estar lá no céu com Deus, e o filho aqui na terra vai ser humilhado, vai ser vendido como escravo, entendeu? Vai ficar na mão de gente impura. Então aquele homem tinha que tomar decisões. Vocês são homens de decisões? Só falando para o homem. Vocês são homens de decisões? Nós temos que ser homens de decisões. Vocês também, mulheres, são mulheres de decisões? Você também tem que ser mulher de decisões. Às vezes você tem que abrir a sua boca para tomar uma decisão, porque às vezes, conforme eu falei a cada um de vocês aqui, o homem, ele é o provedor da sua casa, ele é o orientador, ele é o sacerdote, mas a mulher também, a palavra de Deus nos diz o quê? Que a mulher sábia, ela faz o quê? Ela o quê? Ela edifica, ela constrói.
ela constrói o seu lar, ela dá a sua opinião na casa, a opinião da mulher na casa é de um grande valor, que vocês não imaginam o quanto. Você não imagina o quanto. Às vezes o homem, ele está tão fechado para si mesmo, que às vezes ele precisa escutar uma voz, tá, daquilo que a gente chama a nossa outra parte, a nossa carne. É muito bom quando a mulher nos orienta, não é? Eu estou preparando uma coisa há 15 dias atrás, praticamente há 15 dias atrás. Ontem à noite ficou pronto. E eu peguei meu filho e falei, agora a gente vai. Peguei as nossas 2 bicicletas, coloquei no chão. A gente fez uma experiência lá, fez um planejamento de 15 dias. E ontem à noite, mais ou menos essa hora, deixa eu ver, 8h23, mais ou menos essa hora, eu cheguei para o meu filho e falou, estamos prontos, vamos para a rua. Irmão, sabe o que aconteceu? A bicicleta fica presa na parede, dessa forma. Eu tirei a bicicleta assim e coloquei as 2 bicicletas no chão. E a gente estava todo equipado para sair ontem à noite. Todo equipado. Estava show ontem. Irmão, quando eu coloquei a bicicleta dele no chão e a minha no chão, estava na hora de sair de casa. Quando eu saí de casa, escutei um estouro. Aí minha mulher chegou, o que foi isso? Onde foi isso? Jogaram uma bomba aqui. Falei, eu acho que jogaram. Jogaram uma bomba? Não sei, a gente fui lá, procurei, não vi lugar nenhum. Irmão, quando eu empurro a bicicleta do meu filho para tirar dentro da minha casa, sabe o que aconteceu? O pneu dele estourou. Gente, 15 dias, conforme eu falei para você, 15 dias planejando essa saída, esse passeio, e o pneu da bicicleta dele, ao colocar no chão, estourou. E minha mulher estava do lado, né? Aí eu falei assim, não acredito no que está acontecendo. Sabe o que minha mulher me disse? É aí que eu falo que na hora que entra uma palavra sábia, onde a gente está com as nossas mentes bloqueadas, né? Às vezes a mulher fala para o marido, porque Deus sabe que a mente dele está bloqueada. Minha mulher falou assim, quem sabe que esse pneu que estourou não é um livramento que Deus está te dando para não sair de casa. Aí eu falei, meu Deus, será que é isso? E eu tinha uma outra câmara de ar dentro da minha casa, sei consertar isso, muito fácil, mas me deu como é que eu vou te explicar assim? Me deu um desgosto de mexer nisso, que não só a palavra da minha mulher que me deu aquilo que encheu a minha vida, que pode ter sido mesmo um livramento, não era para a gente ter saído. O pneu só foi colocar, andou um pouquinho, explodiu. Nunca vi uma coisa dessa. E o que aconteceu? Ela falou nisso, eu podia ter consertado o pneu em 10 minutos no máximo. É tão rápido fazer isso. E me deu esse desgosto, não quis fazer. Então Deus, irmão, usa a mulher para ter o quê? Sabedoria. E a palavra de Deus, voltando ao capítulo 1, diz assim, certas mulheres, das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido morreu. Olha o mistério que está aqui nesse primeiro versículo. A mulher disse que ela também tinha outras, a Bíblia nos diz que também tinha outras mulheres ali no meio, né? E outros homens também. E o que ela fez? Ela não foi nem a um nem a outra, ela foi a pessoa certa. Ela foi a pessoa com quem ela tinha que falar. Você percebe que há momentos na sua vida que você tem que ir à pessoa certa. Por mais que você respeite o irmão da direita, o irmão da frente, o irmão da esquerda, o irmão que está atrás de vocês, há assuntos que são necessários a falar com pessoas certas. Por isso que às vezes eu passo ali, eu vejo aquele gabinete cheio, tão certos, filhos ali querendo falar com o pastor, ele às vezes como é que chama? Ele não se incomoda de atrasar o almoço dele. O que ele quer é fazer um conselho espiritual para que a sua vida espiritual ela seja o quê? Edificada, né? Para que você tenha ali um suspiro melhor. O crente, meu irmão, também precisa de uma palavra. Não só que vem aqui, conforme eu estou aqui, conforme o pastor Manuel está aqui, o pastor Paulo e o pastor Maurício. O crente também precisa de uma palavra espiritual, fora daqui, em local reservado. E foi que ela fez.
Ela falou, eu não vou nem A nem a B, eu vou a C. Eu acho que o C é a melhor condição. E ela foi a Eliseu, né? Ela foi lá a Eliseu. E quem foi o Eliseu? Quem é Eliseu? Quem é esse homem? Quem é o profeta? Eu trouxe algumas coisas aqui para você, tá? Para falar um pouco sobre a vida de Eliseu. Eliseu foi um profeta e foi o auxiliar do profeta Elias. E depois foi designado como seu sucessor. E algumas coisas que nós podemos ver na Bíblia foram os milagres que Eliseu fez. E um dos milagres que Eliseu fez foi isso que nós estamos falando agora, aonde ele multiplicou o óleo da viúva, previu o nascimento de uma filha sunamita, e quando o menino morreu, Eliseu rogou a Deus e trouxe de volta a vida. Alimentou 100 homens com 20 pães e alguma espiga, curou o capitão da Síria, Naamã, de uma lepra. Esses foram os milagres de Eliseu. Mas Eliseu era um profeta tão usado por Deus, que ele usava a vida dele para profetizar milagre. E vocês aqui na igreja podem fazer da mesma forma. Né? Vocês podem fazer da mesma forma, profetizando e dando uma palavra, brotando uma semente, não é isso? Uma semente no coração de qualquer pessoa. Isso é muito fácil. Fé. Quem é que tem fé aqui? Você tem fé? Você tem fé, irmão? A tua fé é boa. Se não for, melhora ela. Se a sua fé não for boa, passa a exercitar ela. Né? A palavra de Deus nos diz que a fé, se você tiver fé do tamanho de quê? De um grão de mostarda. Gente, no particular aqui, eu odeio mostarda. Eu não gosto desse tempero. Eu não sei nem como é um grão de mostarda. Eu não sei nem como é isso. Pode ser que algum de vocês já tenha. Quem já viu aqui um grão de mostarda? Poucas pessoas já viram. Eu não gosto desse tempero, e quanto mais o cheiro. Tá? Então, ele usa, tá, uma semente e fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover um monte de lá para cá. Ou seja, não, você pode fazer coisas grandes com a sua fé. Você quer ver uma outra coisa? Desculpa estar falando em certas coisas que acontecem na minha vida. Às vezes eu falo tipo Jesus através de parábola, mas a parábola dele é melhor do que a minha. Olha só, eu mudei de setor lá na empresa e agora eu estou em outro segmento. Irmão, eu estou começando do zero. Eu estou começando do zero. Eu estou falando para o Senhor, Senhor, eu estou precisando de clientes, Senhor. Senhor, traz clientes para mim. Ô, meu Pai, façam eles se lembrar de mim, meu Deus. Eu preciso da ajuda deles, meu Pai. Senhor, se eu não tiver cliente, eu vou ficar em maus lençóis naquela empresa. E todo dia, quando eu chego na empresa, eu falo, hoje eu vou ter um cliente que vai me abençoar. Irmão, e isso está acontecendo. Por quê? Porque eu estou exercitando a minha fé, eu estou colocando a minha fé na direção de Deus, né? Mas Deus não quer que você, Deus quer que você também haja junto com Ele, né? Não é que eu entreguei isso para Deus, que eu vou deixar Ele trabalhar sozinho. Não, eu tenho que ligar para os clientes, eu tenho que me mostrar que eu estou interessado, eu tenho que falar para ele de mim, eu tenho que ser chato, como todo vendedor é, eu tenho que ser chato. E por aí Deus vai me usando. Né? E está muito bom mesmo essas coisas para mim. Deus me deu uma experiência de fé através de um cliente, mas pode dar também uma experiência de fé para vocês através de outras coisas. A vida está difícil para todo mundo, meu irmão, mas o que a gente não pode, né, é o quê? É esmorecer. Né? Então, voltando ao assunto lá, eu falei para cada um de vocês aqui que aquela mulher, né, foi a pessoa que certa. Coloca isso no seu coração, vocês que são cristãos. Certos momentos, certos assuntos, você tem que ir na pessoa certa. Não te fazendo dos amigos, né, mãe? Vocês entendem o que eu estou falando? Há momentos na sua vida que uma particularidade de vocês cabe a alguém, né? Não a todos. Né? E essa mulher não quis dividir isso com as outras mulheres do discípulo e nem com os homens. Ela quis resolver isso com Eliseu. E no versículo 2, conforme eu estava falando aqui, fala assim, ó, Eliseu lhe perguntou, o que hei de fazer? Olha só, se você não tem nada, você está jogando um problema para mim. O que eu posso fazer para você se você não tem nada dentro de casa?
Irmão, imagina você não tendo nada de casa, só uma botija de azeite. Aí as condições dela era mais difícil ainda de se resolver. Mas ela sabia pela fé dela que Eliseu ia arrumar uma solução dela. Sabe, irmão, às vezes às vezes a solução está dentro da nossa casa. E o problema está conosco e a gente não encontra essa solução. E ele está bem na nossa frente. Às vezes a solução está ali na nossa cara. Você esbarra com ele, você empurra essa solução para cá e ele está bem na sua frente. Como é que pode um homem, através de uma botija de azeite, um troço tão pequeno, fazer um grande milagre? E ela, quando disse isso para Eliseu, que ela só tinha uma botija de azeite dentro de casa, lá no versículo 2, ele fala assim de novo, Eliseu perguntou, o que hei de fazer? Diz-me o que tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Irmão, você prestou atenção aqui como é que ela se referiu a ele agora? Tua serva, ela já se apresenta a ele, ela já apresenta-se a ele como serva. É por isso que eu louvo a Deus pela vida da família na igreja. Porque quando um é servo, o outro também é servo. Amém, irmão? Se você serve o Senhor, a tua família também serve o quê? Serve a Deus. E lá em Josué, capítulo 24, no versículo 14 e 15, ele fala, eu e a minha casa, o quê? Serviremos ao Senhor. Até a tua casa, irmão, vai servir o Senhor. Quem sabe você está preparando um culto aí familiar. Quem sabe você está trazendo pessoas na sua casa para você poder abençoar lá. Então a palavra de Deus nos fala assim, ó, eu e a minha casa serviremos o Senhor. E eu quando fico ali na porta e vejo uma família entrando, o meu coração enche de alegria. Porque não existe lugar melhor de uma família estar completa a não ser na casa do Senhor. Mas isso quando não cresce, a gente vai orando, a gente vai tendo fé. Mas essa mulher se apresentou como serva. Olha, se meu marido é servo, se você ensinou a ele como tem que se proceder, como tem que ser dentro de casa, ele deu um testemunho com a vida dele lá, e eu também sou servo. O que você pregou para ele pregou com a vida dele dentro da minha casa. Né? E ela disse assim, terminando o versículo 3, então, lá no versículo 3, então disse ele, vai aonde? E pede o quê? Alguns falam vasos e outros falam o quê? Vasilhas, né? Vai e pede vasilhas a todos os teus, o quê? Vizinhos. Agora eu falo aqui para vocês, nessa noite. Se vocês hoje tivessem que arrumar vasilhas emprestadas, vocês arrumariam muitas vasilhas? Pensa na sua vizinhança. Tem gente que mora no apartamento e às vezes quem mora embaixo não sabe nem quem você é. Mas se você tivesse que hoje sair nesse propósito de arrumar vasilhas, você arrumaria vasilhas para sua casa? Poucas ou muitas? Irmão, a palavra de Deus disse que Eliseu pediu ela para arrumar muitas vasilhas, tá? E vasilhas. Essa palavra, ela nos dá o entendimento, tá? De um bom relacionamento que nós temos que ter com o nosso vizinho. Você imagina se essa serva de Eliseu não tivesse um bom relacionamento com o vizinho? Eu podia chegar lá na casa do Alexandre, do pastor Manuel, do pastor Paulo, bater lá e falar, eu estou precisando de vasilha. Pá! O que eu recebi era uma porta fechada na minha cara. De repente o pastor poderia me emprestar. De repente o pastor poderia ter o quê? 10 vasilhas e falar, para dizer que eu não vou dar nada? O que eu vou fazer? Para dizer que eu não vou dar nada, eu dou o quê? Uma vasilha para ele. Vou dar a mais enferrujada, a mais ruim que tiver. Mas a palavra de Deus diz que ela conseguiu arrumar vasilhas. E não muita, arrumou pouca. Isso nos mostra, irmão, que nós temos que ter um bom relacionamento com nossos vizinhos, né? Nós temos que agradar ele, nós temos que saber respeitar o espaço dele. Eu tenho vizinho que sabe que eu venho para a igreja, que eu sou crente há muitos anos, e eles me respeitam assim como eu respeito eles também. Então isso é bom, a convivência entre um e outro é muito bom. Se essa mulher não tivesse
tá? Essa convivência assim com seus vizinhos, ela não estaria com o quê? Com aquelas vasilhas dentro de casa. E quando ela chega com aquelas vasilhas dentro de casa, agora que a fé, né, que ela recebeu lá do profeta Eliseu, tinha que se colocar em prática, né? Você imagina, irmão, olha só, eu vou pegar aqui uma vasilha aqui, tá? Só para te dar aqui mais ou menos aqui uma comparação do que aconteceu. Olha só, tá aqui uma vasilha. Estão vendo, né? E aqui está uma botija, né? Aqui está uma botija. Olha só. Tá cheia, tá pesada, né? Pesada aqui. Aqui tem álcool, não azeite. Então, se eu derramar aqui, eu vou encher essa vasilha? Se eu, Júlio, vou derramar? Então, cabe a nós o quê? A fé, né? Conforme Alexandre falou, cabe a nós ter fé, né? Então, se eu for encher aqui, não vai cair não, tá? Se eu for colocar aqui, no máximo, deve chegar mais ou menos, vocês estão vendo meu dedo? Mais ou menos até aqui e acabou. E a vasilha ficaria o quê? Vazia. A botija ficaria o quê? Vazia. E eu não encheria ela mais. Mas pela fé que o profeta profetizou, que você também pode profetizar, ela tinha certeza que aquele azeite ia encher todas as vasilhas. A Bíblia nos conta que quando os filhos traziam as vasilhas, chegavam perto dela e colocavam aqui, eles tinham que substituir por outra vasilha. E assim foi, e assim foi, e assim continuou. A Bíblia não fala que essas vasilhas, levou 1, 2, 3, 4 horas. Ela não fala em momento nenhum quanto tempo. Ela diz que todas as vasilhas ficaram cheias, né? E o azeite? O azeite naquela época, ele servia como se fosse... Ele era muito raro. Antigamente, o azeite e o óleo, eles tinham uns valores muito caros. Então, aquele pouco azeite que ela tinha, ao encher a vasilha, aquilo representava também como se fosse o quê? Moeda. O azeite naquela época serviria como moeda. Então, irmão, quando ela encheu a vasilha, o mover de Deus começou ali, fluir na frente dela. Aí que está o milagre. Quando Deus faz um milagre na sua vida, você não deve duvidar que o milagre vai acontecer. Você tem que ver ele acontecer. E ele acontece. Deus é misericordioso, tá? Em tudo o que nós pedimos a ele, Deus que for a vontade dele. Se você pedir algo ao Senhor e for da vontade dele, você vai receber. Agora, o que você não pode pedir é coisas, né? É coisas que não provêm de Deus. Irmão, essa mulher estava endividada e o credor foi lá buscar a dívida a ela. Você já reparou que quando você está devendo alguém e não tem recurso para pagar, tudo que você tem nunca está bom para pagar o credor? Sempre falta alguma coisa. Você fala assim, eu estou com... Tem que pagar meu aluguel. Eu vou vender isso. Aí, vamos supor, essa bateria, se ela custa R$800, o máximo que você encontra é R$50. Se você quiser vender um baixo, um violão que custa, vamos dizer, R$800, o máximo que você vai conseguir, entendeu o quê? Uns R$200. Então, irmão, tudo, quando você está devendo alguma coisa, quando você quer fazer dinheiro, você não consegue. Então, ela conseguiu através do milagre do Senhor. O milagre caiu na vida dela através do Senhor. E assim cai na vida de muitos. Eu creio nisso, cai na vida de muitos. Eu já vi pessoas, entendeu? Pessoas que estavam devendo dinheiro, tá? E de uma hora se determinou e pagou a sua dívida. O meu amigo concorrente,
Ele, quando foi à padaria comprar pão, ele chegou na padaria, ao comprar pão, ele só tinha R$1. R$1 dá para comprar quantos pães para vocês? Na minha padaria, onde eu vou, dá para comprar 3. Só tinha R$1 para comprar pão. E ele chegou e falou assim: a partir de hoje, eu determino ao Senhor que eu não vou mais passar por essa dificuldade. Eu não vou ter só mais R$1 para comprar pão. Eu vou ter muito mais para eu comprar pão. Irmão, ele determinou, ele abriu uma firma no nome dele. Hoje ele já está com essa firma, se eu não me engano, há mais de 10 anos. Ele já tem empregado e já está bem sucedido. E ele chegou para mim: Júlio, pela fé, eu passei um constrangimento na padaria, porque o R$1 que eu tinha para comprar pão não dava para eles. Mas eu determinei ali, ó, eu não vou mais passar por isso. Eu vou abrir uma empresa para mim. Irmão, como é que pode? Olha só, pensa comigo. Como é que pode uma pessoa abrir uma empresa sem R$1? Quem é empresário aqui sabe, né, que você tem que ter um capital para poder abrir a sua empresa, gerar a sua empresa, pagar funcionário. Mas ele abriu sem R$1. Quando ele abriu sem R$1, Deus foi movendo as águas, Deus foi prosperando ele. E quando Deus viu o esforço dele, ele hoje já tem a sua empresa. A empresa dele é bem conceituada no mercado, já tem empregado. E hoje ele me deu um conselho. Fala: Júlio, coloca Deus sempre na frente dos seus negócios, de tudo que você for fazer, de tudo mesmo. Pede a Ele para abençoar, porque esse testemunho que eu tenho, eu divido com você. E se você puder falar com Ele, fale um pouco do que aconteceu comigo. Irmão, para Deus não é nada impossível. Eu creio nisso. Para Deus não é nada impossível. E assim como aconteceu com esse homem, aconteceu com essa mulher, aconteceu com essa viúva. E a palavra de Deus falou o seguinte: quando aquele filho trouxe aquela última botija, aquela última vasilha vazia, e ela foi, colocou o azeite, e ela falou para o filho: traga-me o quê? Outra vasilha. E ele falou: a vasilha acabou. Quando ele falou que a vasilha acabou, aí sim o azeite parou de cair. O azeite não parava de cair até ter todas as vasilhas cheias. Quando a última foi cheia, aí sim o azeite parou de cair. E Eliseu falou, e ela deve ter ficado de uma forma tão maravilhada, entendeu? Tão agradecida, que voltou o profeta. Olha só como é que é bom. Além de ser abençoada com a palavra, ela voltou ao profeta, lá no finalzinho, dizendo assim, ó: então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vive o quê? Do resto. Então ela foi lá em motivo de agradecimento, tá? Falar com Eliseu. Olha só, Eliseu, imagina a alegria dessa mulher. No começo da palavra, ela chega, chega nervosa, chega desesperada, chega de uma forma totalmente descontrolada lá para falar com ele, e no final ela chega em motivo de agradecimento, falando: olha só, o que você me orientou, foi bom para mim. Eu consegui. Deus é bom. Deus usou a sua vida. Irmão, quantos aqui Deus está usando a vida de vocês para abençoar vidas aqui na igreja? Uma coisa é aquilo ali. Vocês às vezes não percebem. Mas tem gente que quando vem aqui apanhar a sua cesta básica, vocês não percebem a alegria que eles recebem em ter um arroz, um feijão na sua mesa. E isso é muito importante para a igreja, porque a sua vida está sendo abençoada. Você está sendo um Eliseu para abençoar vidas, né? E a palavra de Deus também nos fala lá no finalzinho, que quando essa mulher encheu todas as vasilhas, o que ela fez? Ela pagou a sua dívida, mas de modo alguma ela ficou rica. Eliseu disse para ela: vai e vende, paga as suas dívidas, e você vive o quê? Do resto. Olha só como é que a coisa foi boa. Além dela solucionar o problema dela,
além dela solucionar todo o problema dela, Deus ainda deu um escape para ela. Não foi preciso entregar os filhos não caiu na mão de pessoas estranhas, do ímpio. Eliseu mostrou quem ele era ali, através do nosso Senhor Deus, e nós estamos aqui essa noite assim, né? Eu te pergunto, quantas vasilhas você traz na casa do Senhor para ser enchida, né? Quantas vasilhas? A palavra de Deus nos diz lá no livro de, se não me engano, Levítico capítulo 6, versículo 2, Deus deixa uma promessa a todos vocês aqui. Escuta o que eu vou falar. Ele diz que aqui no altar, aonde eu estou aqui, o fogo, alguém sabe dessa mensagem que eu vou falar? O fogo o quê? Sempre o quê? Arderá. Sempre queimará, ou então algumas versões da Bíblia. O fogo vai estar aqui, ele nunca vai se apagar. Nunca vai se apagar. O fogo sempre arderá no altar. Mas ele fala outras coisas para vocês também, a respeito do fogo. Ele fala que o dever do sacerdote é o quê? Acendê-lo a cada manhã. Então, irmão, nós precisamos estar na casa de Deus para que ele venha acender o fogo dele na nossa vida. Você precisa, meu, porque senão você vai ficar frio. Você vai ficar desacreditado de Deus. Você não vai mais ter fé em Deus. Aí eu venho à igreja apenas um dia. Amém. Agora eu estou indo 2. Glória a Deus. Agora eu consigo vir a todos os cultos. Aleluia, glória a Deus. Deus tirou o impedimento da sua vida. Entendeu? Eu tinha um grande impedimento de vir à casa do Senhor, sabe, irmão? Não gostava não, falo sério, não gostava não. Mas Deus foi me mostrando coisas, entendeu? Que eu não via. É por isso que eu não gostava. Eu não enxergava. Entendeu? Eu não enxergava, não via. Aí, quando eu vinha reclamando. Aí, não nessa igreja, em outras igrejas, onde o irmão congregava comigo. Aí eu falava assim, não vou não. Aí depois, quando eu comecei a ver outras coisas, eu comecei a me interessar mais na casa de Deus. Então, você precisa ver coisas na casa de Deus, aonde você se interessa e também você gosta. Aonde você se apega ao Senhor. Entendeu? Olha, você hoje podia estar na sua casa. Mas se você estivesse na sua casa hoje, desculpa estar falando isso aqui a todos vocês, no dia de culto, você hoje, não pelo Júlio, mas sim nós temos 3, e também tem outros pregadores aqui, nós temos aqui homens preparados para trazer a palavra de Deus para poder edificar a sua vida. A semana termina, para mim, termina amanhã, né? Mas para outra vai terminar talvez só no sábado. E nós precisamos de força, tá? Da nossa igreja, desse Deus que nós acreditamos, desse Deus que te dá livramento, conforme eu te falei aqui do pneu da bicicleta do meu filho, desse Deus que tanto te ama. Nós precisamos nos alimentar e nós precisamos estar sempre à casa do Senhor para ouvir a palavra dele, né? Aí, de repente, o irmão chega e fala assim, não, Júlio, não, eu não vou na casa do Senhor porque eu não tenho nada para dar para o Senhor. Irmão, como é que você não tem nada? Sempre tem alguma coisa para você dar ao Senhor. Eu não sei trabalhar. Tem tantos trabalhos na igreja que você também... Eu não estou chamando ninguém para trabalhar não, tá, irmão? Entenda o que eu quero falar. Eu estou dizendo que é algo que você possa dar para o Senhor, tá? Mas eu não quero trabalhar, eu não sei fazer nada. Começa a fazer alguma coisa pelos poucos, né? Deus começa a operar na nossa vida através do pouco, não do muito. Aí que ele chama de milagre. Se Deus fosse operar na nossa vida através do muito, não seria milagre. Então ele começa a agir na sua vida através, do pouco da sua vida. Não é isso? Você lembra daquela passagem onde tinha um homem sentado na porta da igreja e ali ele ficava pedindo esmola? Aí quem que entrou na igreja? Pedro e João entraram na igreja para fazer a sua oração na hora nona. Quando eles entraram para a igreja, aquele homem que vivia ali pedindo esmola, ele pediu o quê? Dinheiro. Pediu, me dê uma esmola. Não foi isso? E quando ele pediu isso, Pedro falou, olha para mim, eu não possuo nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Aí ele falou, em nome de Jesus de Nazareno, levanta-te o quê? E anda. E ele pegou aquele homem pela mão, né? E levantou.
E aquele homem, a palavra de Deus fala que os pés dele já começaram a voltar ao normal, entendeu? O joelho dele também, e através do que Pedro tinha, aquele homem foi curado. Você pode curar hoje muitas pessoas através de uma palavra. Você pode determinar, em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida, aí você deixa Deus usar aquilo que você precisa falar com Ele. Eu sei que Deus vai te usar como um instrumento nas mãos dele, de você fazer algo melhor. Você nunca pode dizer para Deus que você não tem nada. É um engano seu, um engano meu também. Eu não vou para a igreja porque eu não tenho nada. Tem sim, você tem muito para dar para Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus e Deus vai te usar. Eu não sei, conforme eu falei, eu não sei fazer nada. Vai na cozinha. Eu não sei cozinhar. Mas quem te chamou para cozinhar? Você pode nos ajudar nas coisas que levam tempo aqui. É isso que eu falo lá no serviço lá. Poxa, se eu tivesse uma pessoa para poder me ajudar nas coisas onde eu perco mais tempo, que são detalhes, né? Na nossa vida a gente perde tempo em umas coisas que outras pessoas podiam fazer. Se eu tivesse uma pessoa, ficaria muito mais fácil para mim e para todos vocês aqui. Vocês entendem o que eu estou falando? Na cozinha, na geração vida. Eu não sei ensinar na geração vida, mas você pode auxiliar. E quando você for auxiliar, amanhã Deus vai honrar e vai ajudar você a ensinar, a ministrar. Então é assim que Deus faz com você. Ele começa com pouco. Tanto é que na hora do dízimo lá, ele fala, entendeu? Fiel foste no pouco e no muito te colocarei. Deus quer ver você começando a agir, e começa a agir do pouco, entendeu? Foi como essa viúva fez, do pouco que ela agiu, ela ganhou muito, e do muito que ela recebeu, ela pagou o que precisava, e do que ela pagou do que precisava, ela conseguiu ter um respaldo mais à frente para poder viver com a sua vida. Deus é maravilhoso, irmão. Deus não vai deixar você ser humilhado pelo ímpio. Presta atenção. Enquanto você viver com Ele, enquanto você louvar o Senhor, enquanto você crer que Ele é o Salvador da sua vida, tá? Jesus lá no capítulo 28, lá no final, ele deixa uma promessa para todos nós. Eis que estou convosco até a... Quer promessa melhor do que essa? Você não vai ser abandonado. Você sempre estará com Jesus. E tudo que você pedir a Ele, em oração, crendo, você vai receber. Irmão, olha o quanto em vida você tem para receber coisas maravilhosas que Deus tem para te dar. Você só vai receber enquanto você pedir. Você não recebe porque você pede o quê? Mal. Nós não recebemos certas coisas de Deus porque nós pedimos mal, mas as coisas que Ele quer te dar, as coisas que Ele necessita te dar, isso nós não pedimos, esquecemos. Pede para o irmão falar assim, pastor, ora por mim aí, pela uma causa aí, tá? O senhor é bom nisso, ora por mim, eu sei que Deus vai te ouvir. Não, Deus quer que você fala. Assim como foi com Bartimeu, Jesus apareceu lá na frente de Bartimeu e Bartimeu falou... Jesus falou, o que queres que eu te faça? E aqui ele falou, Senhor, eu quero ver. Aí como o pastor já falou isso aqui, eu pego uma carona nisso que ele falou, né? Jesus já sabia o que Bartimeu queria, mas Jesus queria o quê? Ouvir o que ele ia dizer. Jesus já sabia. A necessidade de um cego era o quê? Era enxergar e era ver. Então, ele fez isso. Ele falou, eu quero tornar a ver. E Jesus foi lá, tornou aquele cego ali, limpou as vistas dele e tornou a ver. Então é isso que Deus quer. Deus quer te dar coisas, irmão, que são suas por direito. Você tem direito, entendeu? A certas coisas, você tem algumas coisas dentro de você que você tem direito, que você ainda não descobriu. Mas peça orientação a Deus na sua casa, no seu lar. Olha... Fecha os olhos agora, vamos ver se vai dar certo. Eu tentei tanto isso em casa, mas deu tanto errado, mas vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos ver se vai dar certo. Fecha os olhos aqui. Fecha os olhos. Fecha todo mundo os olhos. Né? Agora, com seus olhos fechados, vai até a sua casa agora. Vou me segurar aqui, que aqui eu estou em pé, né?
Então vai à sua casa. Entrou na sua casa? Tem pessoas que entram pela sala, tem outras pessoas que entram pela cozinha. Agora você entra na sua casa, né? Começa a passear pela sala, pelo quarto, pela cozinha, vá ao banheiro. Já que você foi todos esses cômodos que eu estou falando agora, começa a ver o que tem na sua casa. Começa a ver coisas que você comprou. Começa a ver coisas que Deus te abençoou. Agora abra seus olhos e olha para mim. Aí eu pergunto, eu tenho certeza que muita coisa que você viu, que você comprou, que você recebeu, você não tinha nada disso. E sabe quem foi que te deu? Sabe quem te deu tudo isso? Foi o Senhor Deus. Então, não fale para Ele que nunca você tem nada, você é um azarado. Nunca diga para Ele que você não vai receber nada, que você é um azarado, que tudo dá errado contra você. Você está profetizando para você maldição. Profetiza para você o que é melhor. Fala, Senhor, se for da tua vontade, estamos juntos nesse negócio. Então entra comigo nessa causa, entra comigo. Colocar o joelho no chão não dói. Isso eu falo para você. Agora, tem pessoas que têm problema assim, no caso de se ajoelhar. Mas o que vai sair da sua boca são as palavras que Deus quer ouvir. Não o seu joelho, você não vai fazer um teste lá de firmeza no chão. Mas Deus, irmão, está te esperando toda a madrugada. Nós estamos num relógio de oração aí. 4 horas da manhã, não vou dizer aqui, já tinha uma pessoa que me respondeu algo no WhatsApp. Mas Deus quer que você fale com Ele, não só naqueles horários que são habituais, mas em horários diferentes. Ele quer ver uma disposição com você totalmente diferente, como Ele veio de outro dia. Faça uma coisa diferente para Deus a cada dia. Se mostra mais disponível a Ele. E eu deixo essa mensagem, pode subir, tá, Cília? Ô Lucas. E eu deixo essa mensagem hoje aqui para vocês com um motivo aonde você tem um Deus, tá, que pode encher não só uma vasilha de azeite na sua vida. Ele pode te dar muito mais coisa do que azeite. Ele pode te dar nesse azeite livramento. Ele pode te dar na tua casa amor. Ele pode te dar na tua casa mais compreensão entre o marido e a mulher. Ele pode trazer união, uma união que você tanto sonha e não acontecer. Por quê? Esse é o Deus que serve. É um Deus de paz. Ele diz, eu é que sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. É um pensamento de quê? De paz, não de mal. Então, não existe mal em Deus em querer te ajudar. Pelo contrário, Ele é uma pessoa que vai sempre te ajudar. O Senhor nunca vai jogar contra você. O máximo que Ele pode fazer é travar, no caso, travar o seu excesso. Aí não, peraí. Aí o que você está me pedindo é demais. Isso você não tem necessidade. O que você tem necessidade é que eu quero para a sua vida. E que você entenda isso. Que você compreenda isso. Enquanto você não chega, então quando chega, aprenda a esperar, né? Esperar também é um dom, é uma dádiva. Esperar é algo que nós precisamos em Deus. Porque quando você espera, irmão, o agir de Deus está na sua vida. Né? Quando você está esperando, o agir de Deus está se movendo na sua vida. Eu canso de me falar para todo mundo. Meu casamento só deu certo. A minha restauração só deu certo no meu casamento quando eu parei de perturbar Deus. Porque eu estava atrapalhando a Ele, o agir dEle. Quando eu descansei, e já falei para vocês aqui, já falei para outros aqui, quando eu falei, Senhor, se for da sua vontade, só pode unir nós dois. Se não for, amém. Irmão, múltipla escolha. Aonde que Deus escolheu? A vontade dEle. A vontade dEle é que todos vivam bem. Não só na igreja, mas como na casa, como no trabalho. Essa é a vontade do Senhor. Então, essa noite, irmão, lembra-se, o milagre está pertinho de você. O milagre está na tua casa. O milagre hoje está nos teus filhos, na sua esposa, está em você mesmo. Você hoje é um milagre, tá? Você é aquele milagre que vai abençoar a vida. E essa noite eu deixo essa mensagem para você. Amém? Vamos orar?
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela essa palavra que foi falada. Obrigado por tudo que eu disse, Senhor. Eu te peço perdão, meu Pai, se eu me excedi aqui, Senhor. Mas uma coisa, eu glorifico o seu nome, Senhor. Glorifico porque o Senhor é um Deus de provisão, Senhor. Senhor, conforme foi falado, teu filho disse, nós temos uma companhia, Jesus. Ele disse que estaria ao nosso lado até a consumação do século. Pai, Ele jamais falou que não ia nos abandonar. E nós temos que apossar dessa promessa, Senhor. Enquanto Ele está ao nosso lado, devemos ir andar em comunhão com Ele. Nos ensina, meu Pai, a cada dia, a cada palavra que lê, a cada pregação que for ministrada, Senhor, estar diante do Senhor, para que, meu Senhor, eu poder crescer e o Senhor cada vez abençoar a minha vida. Crescer na Tua palavra, Senhor. Mas diante do Senhor, eu peço nessa noite, meu Pai, que o Senhor venha crescer na minha vida e eu venha diminuir diante do Senhor. Pai, abençoa a Tua igreja que está aqui, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Essa é a palavra que eu trouxe, meu Pai. Espero ter abençoado vidas aqui. Amém, Senhor. Glória a Deus.